Bom, geralmente eu não gravo o meu processo de rascunho ou de sketchbook porque... De sketchbook não. Ô, bicha burra. Bom, geralmente eu não gravo aqui pro canal meu processo de rascunho ou de sketch porque é um pouco demorado. Então, para não consumir tempo útil do vídeo, eu acabo pulando essa parte. Mas, como eu acho interessante trazer para vocês isso aqui pro canal também, mostrar como que eu faço os meus rascunhos, o vídeo de hoje é dedicado a isso. Oi gente, eu sou o Mike, esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. E esse é meu namorado fazendo participação especial comendo pipoca. Como eu falei no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês meu processo de rascunho. E lembrando sempre que eu não sou professor de arte, eu não sou professor de desenho. Então, o que eu compartilho aqui no canal é a minha experiência, é basicamente a minha evolução, é como eu tô treinando, como eu estou desenhando e registrando a minha evolução, tá? As possíveis dicas que talvez eu dê aqui são apenas isso, dicas. Não encare como sendo uma regra e que o que eu estou dizendo aqui é a verdade universal, tá? Então, estudem desenho e, se você quiser ver o meu processo, assista a este vídeo. Bom, tem coisas que eu acho que eu não preciso nem dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Por exemplo, você precisa de referências. Eu já gravei uns outros vídeos aqui sobre como você conseguir usar, ou melhor, como você conseguir fazer qualquer pose nos seus desenhos, e uma das alternativas é você tirar fotos de si mesmo. Você pode sim pegar fotos do Pinterest, por exemplo, ou da internet para usar como referência, mas é um pouco perigoso porque você pode acabar sendo acusado de plágio, você pode acabar se sentindo motivado a simplesmente traçar por cima, porque acontece quando você está ficando frustrado porque o desenho não tá saindo como você quer, você acaba desistindo e querendo copiar por cima para poder fazer a pose. Então, não é o jeito correto, não é legal. Por isso, a minha sugestão é que você tire fotos de si mesmo e use como referência. No vídeo aqui em questão, eu tô desenhando alguns personagens que são de uma webcomic que eu comecei a fazer. Então, faz um tempinho que eu não produzo nada para essa webcomic, porque acabou demandando mais tempo do que eu esperava, mas esses personagens são dessa webcomic que eu tava fazendo, e eu resolvi criar só uma ilustração aqui desses personagens. Bom, algumas dicas que eu posso dar a respeito de como você melhorar o seu rascunho é que, além de você usar referência, você precisa fazer rascunho mais de uma vez. Eu faço meus rascunhos mais de uma vez. Primeiro eu faço um rascunho bem solto, bem dinâmico, e aí depois eu passo mais um rascunho por cima para poder dar uma limpada nas coisas. Então, sempre que você for fazer, você não precisa fazer um rascunho só e já passar direto para line art, fazer tudo perfeito. Você pode fazer mais de um rascunho se você quiser, mais de 2 inclusive. Eu faço 2 que para mim é o suficiente, mas eu geralmente faço 2 porque o primeiro sai muito rabiscado e eu não consigo enxergar muito bem como as coisas estão. Então eu faço mais um para poder dar uma limpada e aí sim eu passo para line art, tá? Uma outra dica que eu dou é que vocês não tentem corrigir as coisas na line art ou no segundo rascunho. Porque se for algum detalhe pequeno, você consegue. Agora, se você vai mudar muita coisa, se você mudar essas coisas no rascunho que você está fazendo em cima do primeiro rascunho, na primeira passada a limpo, vamos colocar assim, você vai acabar prejudicando o seu desenho. Então, por experiência própria, quando eu tô vendo que alguma coisa não tá legal, eu volto no primeiro rascunho de todos. E aí eu corrijo ele. E aí em cima dele eu começo a fazer as mudanças depois, do segundo rascunho e a line art. Se você tá vendo que tem alguma coisa que tá ficando errada, se for algum detalhezinho bobo, ok. Agora, se for uma mudança muito drástica, eu recomendo que você volte no primeiro rascunho inicial e faça de novo, porque senão depois você não vai conseguir ficar passando por cima aquele detalhe que falta, uma posição que você muda, um braço que está diferente. Se for um detalhezinho pequeno, ok, se não, volta no primeiro rascunho, tá? Uma outra sugestão é que você mude a cor do seu rascunho, porque quando você for passar a limpo, vai ficar mais fácil de você enxergar o seu novo traço se você tiver alterado a cor do anterior. Nem todos os aplicativos fazem isso. Alguns dá pra fazer, mas é um pouco mais difícil. Por exemplo, no Infinity Painter, você tem que criar uma camada em cima, criar a opção emoldurar, e aí você pinta a camada e vai conseguir aparecer a cor nova. Já no Clip Studio Paint, você consegue fazer isso bem mais Clip Studio Paint? Clip Studio. Você consegue fazer isso de uma forma bem mais prática. É só você clicar ali na ferramenta da camada e ele simplesmente troca a cor. Então, você não tem muito trabalho. Mas, como eu já disse em outros vídeos, né, o Clip Studio é pago e os outros aplicativos são de graça, então dá pra você fazer isso. É isso que importa. Então, mude a cor do seu rascunho, porque vai ficar mais fácil de você conseguir enxergar depois. Se você usa o seu rascunho na cor preta e depois você vai passar limpo na cor preta também,
Mesmo que você diminua a opacidade, eu, na minha opinião, acho um pouco mais difícil de enxergar. Eu prefiro trocar a cor, que pra mim fica mais simples de eu ter certeza do que eu tô fazendo. Uma outra coisa importante é você entender bem o aplicativo que você está usando para desenhar, porque aí você vai conseguir usar melhor as ferramentas desde o rascunho. Por exemplo, nesse desenho que eu tô fazendo aqui, eu cheguei a usar a ferramenta de perspectiva. Ele cria ali um pontinho de fuga, cria um ponto de fuga, e aí eu consegui fazer uns tracinhos utilizando essa ferramenta. Então, quanto mais você conhecer o aplicativo que você está usando para desenhar, melhor. Se você estiver fazendo isso no papel, não tenho dica para te passar, mas se você estiver usando o aplicativo, conheça bem o aplicativo que você está usando. Eu recomendo que você teste, né, os vários aplicativos de desenho, e aí o que você mais gostar, você se dedica a estudar um pouco mais ele, porque mesmo que os aplicativos tenham ferramentas parecidas, eles são diferentes. Então, se você conseguir se adaptar mais a um aplicativo e estudar mais ele, isso vai acabar melhorando o seu desenho, porque você vai entender melhor como funcionam as ferramentas daquele aplicativo. Uma coisa que eu preciso falar também é que eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse desenho não é nem um pouco realista. Eu não gosto de realismo, então não é a minha praia, não é o que eu tenho interesse. Eu gosto de uma coisa mais cartunesca, mais desenho mesmo. Inclusive cartoon e anime e etc. Então, esses desenhos que eu estou fazendo, eles são estilizados, vamos colocar assim entre aspas. Por quê? Esse lance de você ter um estilo próprio é meio complicado, porque para você ter um estilo próprio, você primeiro tem que conhecer bastante de desenho. Então, eu vejo as pessoas novas começando a desenhar, inclusive eu também era assim no começo, e eu ficava, meu Deus, eu preciso criar um estilo de desenho, eu tenho que ter um estilo de desenho também, porque é bacana mesmo você ser reconhecido pelo seu estilo. Tem alguns ilustradores que eu vou nas redes sociais, por exemplo no Instagram ou na internet, qualquer que seja, e aí eu bato o olho e eu sei, essa arte é do fulano. Mas, embora isso seja legal, você não é obrigado a ter um estilo de desenho próprio seu, você não precisa ficar tão preocupado com isso. Primeiro porque você precisa entender o que você está fazendo. Para você ter um estilo de desenho próprio, você tem que primeiro entender a composição, anatomia, perspectiva, para depois você conseguir usar essas coisas de uma forma diferente, para poder criar o seu estilo. Você tem que entender ali como funcionam as leis para você poder quebrar as leis. Então eu não acho que eu tenha desenvolvido um estilo ainda, e eu não acho que isso seja tão importante assim. Acho que o mais importante para quem está começando é entender essas coisas principais que eu falei, composição, anatomia, perspectiva, e saber o que você está fazendo. E aí sim, depois você pode procurar assim, desenvolver o seu próprio estilo. Mas isso é uma coisa que do meu ponto de vista acontece com o tempo mesmo e é natural. Não é você parando, hoje eu vou criar o meu estilo, que você vai criar de fato seu estilo. Isso demanda tempo e bastante estudo. Então, não fiquem apegados a isso. Se você quiser desenvolver o seu estilo, apenas treine, desenhe bastante e com o tempo você vai acabar desenvolvendo o seu estilo, querendo ou não. Bom, eu tenho aqui a minha ilustração, que eu não vou finalizar ela com line art. Eu apenas continuei fazendo o rascunho e como vocês conseguiram enxergar ali o meu reflexo no tablet, eu já estava me escorando porque foi o que eu falei. Quando eu vou fazer o rascunho, eu demoro muito tempo. Esse vídeo aqui vai ter mais ou menos uns 15 minutos, mas eu fiquei quase 2 horas desenhando só esse rascunho. Então por isso quando eu trago aqui pro canal, eu geralmente já começo com o rascunho pronto, porque eu já tive 2 horas de trabalho só fazendo o rascunho. E aí depois eu vou passando por cima do desenho, fazendo a line art bonitinha, e aí eu gosto mais de gravar assim pro canal. Se vocês estiverem curiosos sobre o que sobre qual o assunto da minha webcomic, eu vou comentar um pouquinho aqui. Esses 3 personagens são um trisal, são 3 garotos, e eles acabam parando dentro de um jogo mobile. E é isso, eu não posso dar muito mais spoilers sobre o assunto, mas tem um pouco de suspense, de mistério na história e comédia, basicamente. Então, foi uma história que eu tava criando, eu achei que seria mais simples pra criar, então... Mais simples não, né? Eu imaginava que daria um pouco de trabalho, mas não tanto trabalho, e deu muito trabalho. Eu simplifiquei bastante o design dos personagens, como vocês podem ver, são personagens bem cartunescos mesmo. Os dedos deles, as mãos, os traços são bem simples, porque eu não queria ter tanto trabalho assim fazendo, porque, né, pra você desenhar vários painéis e repetir o design dos personagens, não dá pra ser um design tão complexo. Então eu tentei simplificar ao máximo. Por isso que eu disse que eu não
desenvolvi um estilo próprio. Eu tentei simplificar o design dos personagens para que demandasse menos tempo. E aí acabei criando algumas coisas que foram meio estilizadas, entre aspas. Eu vou dizer que foram, mas não é que esse seja o meu estilo. Não desenvolvi meu estilo ainda e ainda não tô preocupado com isso, tá? Por enquanto. Mas enfim, foi muito legal a experiência. Eu consegui criar 5 capítulos da minha webcomic, mas eu acabei tendo que dar uma pausa porque, gente, demanda muito tempo. Eu não imaginava que era tanto tempo assim. Então, ilustradores brasileiros que fazem quadrinhos, eu realmente admiro vocês, porque, olha, dá muito trabalho fazer isso aqui. Tem um quadrinho brasileiro, quadrinho não, é uma comic brasileira chamada Rei de Lata, que inclusive acho que tá saindo agora até impresso físico. Antes estava só no digital, no aplicativo, no Tapas, e eu acompanho e eu gosto muito dessa webcomic. Recomendo que vocês procurem na internet, é bem legal. E o design dela é muito bacana. Mas assim, o meu design é muito simples e deu muito trabalho. Aquele já é bem complicado, então eu imagino que ele tenha gastado muito tempo com isso. Então, quanto mais limpo você conseguir fazer o seu rascunho, melhor. Claro que, né, o rascunho você pode fazer ele o mais rabiscado possível. Mas a importância do rascunho é que se você fizer um rascunho muito bom, isso vai facilitar, agilizar o seu trabalho quando você for fazer a line art e passar limpo. Então, trabalhem nos rascunhos de vocês para que vocês tenham menos retrabalho na hora de fazer a line art. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer line art. Eu acho um saco, tá? Eu gosto mais da parte de fazer o rascunho porque é mais solto e amo a parte de desenhar, de pintar, de colorir, porque eu gosto. Eu acho legal e é um sinal de que o trabalho tá terminando, mais ou menos. Mas fazer a line art pra mim, meu Deus, que inferno que é fazer a line art. Principalmente porque eu tinha bastante dificuldade em fazer uma line art um pouco mais dinâmica, porque sempre ficava meio duro o desenho. Eu fui aprendendo com o tempo a alterar, né, o tamanho dos traços, a espessura dos traços quando estiver fazendo line art, não fazer tudo num traço fino só, na mesma grossura. Então isso demorou algum tempinho e eu ficava super frustrado com isso. Então, é isso, gente. Se você quer melhorar o seu desenho, capriche no seu rascunho e use as ferramentas que você tiver no seu aplicativo ao seu favor, tá? E se vocês tiverem interesse na minha webcomic, vocês vão continuar só com interesse, porque eu não terminei a história. Mentira, eu vou terminar ela um dia, mas tem 5 capítulos prontos. Se eu tiver coragem, eu deixo o link aqui na descrição, e se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, eu vou deixar vocês darem uma olhadinha, mas é aquilo, só tem 5 capítulos lá por enquanto. Mas um dia eu vou voltar e vou terminar essa história, tá? E eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês a melhorarem seus rascunhos. Se tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Tchau!